Olá, shalom, shalom, boker tov, muito bom dia. Eu sou Moreh Malachi Ben Israel, líder de nossa sinagoga Anusim Brasil, aqui na cidade de Criciúma, Santa Catarina, sul do Brasil. Estamos iniciando o quinto dia da semana e hoje traremos a leitura da quinta aliá da Parashá que estamos estudando, que é a Parashá Tzaria. A quinta aliá está no capítulo 13, do verso 29 até o passuque 39, e a leitura da quinta aliá. Hoje é dia 11 do mês de abril, 11 de abril do ano de 2024, e dia 3 de Nissan do ano de 5.748 do calendário judaico. Queremos desde já desejar os votos de parabéns, felicidades a você que hoje está completando mais um ano de vida. Nossos parabéns, felicidades, que Hashem os abençoe grandemente e conceda muita saúde, muitas felicidades. E a você que hoje comemora alguma data especial, Mazal Tov, parabéns. Então, sejam todos bem-vindos à casa dos Bnei Anusim, e nós seguimos com a leitura da Parashá Tzaria, capítulo 13, do verso 29 até capítulo 39. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten ha. E assim nos diz nossa bendita Torá. E quando um homem ou uma mulher tiverem uma chaga na cabeça ou na barba, e verá o sacerdote a chaga, e eis que a aparência dela é mais profunda do que a pele, e o pelo preto houver se tornado nela louro e fino, o declarará impuro o sacerdote. É tinha, ou seja, micose. Ela é lepra da cabeça ou da barba. E quando vir o sacerdote a chaga da tinha, e eis que sua aparência é mais funda que a pele, e não há nela pelo negro, fará encerrar o sacerdote ao que tem a chaga da tinha 7 dias, e verá o sacerdote a chaga no 7º dia, e eis que não se estendeu a tinha, e não há nela pelo louro, e a aparência da tinha não é mais funda que a pele. Raspar-se-á ao redor, mas o lugar da tinha não se raspará, e fará encerrar o sacerdote ao que tem a tinha 7 dias pela segunda vez, e verá o sacerdote a tinha ao 7º dia, e eis que não se estendeu a tinha na pele, e sua aparência não é mais funda do que a pele, e o declarará puro o sacerdote, e lavará suas vestes e se purificará. E se a tinha se estender na pele depois de sua purificação, o verá o sacerdote, e eis que se estendeu a tinha na pele. Não procurará o sacerdote o pelo louro, ele é impuro. E se, na sua opinião, a tinha tiver parado e houver crescido nela pelo preto, foi curada a tinha, ele é puro, e purificá-lo-á o sacerdote. E quando o homem ou a mulher tiverem na pele de sua carne manchas brancas, e verá o sacerdote
e eis que na pele de sua carne há manchas brancas, escurecidas impinge, e brotou na pele, puro é ele. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, vehayolam atah betocheinu, Baru atah Adonai noten hatorah. Seguimos com a leitura da Parashat Tzaria. Seguimos com a leitura dentro do que a Torá nos fala acerca da purificação de uma pessoa que estava acometido pela lepra, né? E todo o processo que era necessário para a sua purificação. Na leitura de hoje, da quinta aliá, após uma avaliação feita, né? E demos também uma consulta junto ao Kohen, ao sacerdote, ele poderia então trazer o diagnóstico, informando se a doença era apenas uma doença dermatológica, né? Como nós já comentamos, se era apenas uma micose ou era uma lepra, né? Considerada aí por consequência do pecado da maledicência, da calúnia, né? Uma pessoa acometida da lepra, ele morava fora do acampamento durante o processo de sua purificação. Assim como a calúnia, como o caluniador, e era também isolado por causa da Lashon Hara, a má língua. O caluniador é considerado mais culpado que o homicida. O caluniador mata e de uma só vez ele consegue matar 3 pessoas. O homicida é aquele que mata uma pessoa, ele é um homicida. O caluniador, ele mata 3 pessoas. Aquele que ouve, aquele que faz a calúnia e o caluniador. Então, de maneira que o pecado da Lashon Hara era tão grave ou até considerado maior do que aquele que cometia um homicídio. Então, o homicida, ele era culpado, ele, sendo algo premeditado, ele pagava com a própria vida, era a pena de morte que era exercida pela Torá, ele pagava com a própria vida. O caluniador, no sentido da calúnia, né? Levantar uma calúnia contra outra pessoa pode também gerar a morte dessa pessoa, né? Da quem ele está caluniando, a quem é que ele está falando e o próprio caluniador. Então, isso pode gerar a morte não somente de uma pessoa, mas de 3 pessoas neste caso. É como também a Torá fala, né, a respeito daquele que chamar alguém de louco, né, é réu de juízo. Então, a Lashon Hara, pecado da maledicência, ele
ainda existe nos nossos dias. Não existe a forma como a pessoa era punido, já deixou de existir. Por exemplo, a pessoa não é acometido por uma lepra por causa de ter levantado uma calúnia contra outro. Então, existem outras formas dessa pessoa ser punida. É fato que uma pessoa que levanta um falso testemunho, que fala de outro, né, sem realmente ter as devidas provas, e aquele que está sendo caluniado leva o caso até a justiça, e o caluniador, não tendo como provar aquilo que ele falou, a calúnia que ele fez, é fato que ele será punido, tendo que pagar, né? No mínimo, ele vai ter que pagar uma indenização. Então, na época do templo, na época do Michigan, o caluniador, aquele que levantava uma calúnia, que era falava mal de outro, ele era cometido dessa doença. Então, hoje a doença não existe mais. A hanseníase, como é chamado, né, que é a lepra, como a Torá menciona, ela já não existe mais dentro da punição pela Torá. Mas é pecado, não é permitido, e isso pode sim custar um preço muito caro, porque a justiça, ela não perdoa. Aquele que levanta uma calúnia e ele sendo levado à justiça, ele vai pagar caro. Tem um preço, né? Porque a calúnia é algo que difama uma pessoa, né? E ela não é aquilo que a pessoa está dizendo. Então ela fala, outros acreditam, e é uma desmoralização para a pessoa perante a sociedade. Então, existem vários casos, né, de pessoas que sofreram uma calúnia, foram humilhados, às vezes perderam o seu emprego, perderam a sua própria família, e as pessoas acabam depois entrando numa depressão, né, e podem, como muitos, acabam perdendo a sua vida ou tirando a sua vida, né? Então, quem faz uma calúnia é muito perigoso, porque ele é sim considerado como um homicida. Então é um pecado muito grave, ao qual nós temos que ter muito cuidado. É isso. E ficamos por aqui então na leitura de hoje, da quinta aliá, da Parashá que estamos estudando, que é a Parashá Tzaria. E nós vamos então concluir o sexto dia com as duas últimas aliot. Ficamos por aqui, desejamos a todos um ótimo dia, e Hashem, nosso Deus, vos abençoe e vos guarde, os livre de todo mal e de todo perigo. Um ótimo dia a todos, Shalom Lekulam, Boker Tov, muito bom dia, Shalom Shalom.